Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente reunidos, né? Os irmãos em casa, eu aqui, para compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre as alegrias que Deus nos traz no meio desse caos que está acontecendo por causa da pandemia. Mas também nós falamos a respeito de tristeza, né? Como as pessoas têm reagido lá fora, como que essas pessoas têm trazido para nós, ao invés de conforto, consolo, esperança, mas mostram brigas, intrigas, roubos. É terrível roubar a saúde. Roubo já é pecado. Agora, no meio da pandemia, roubar insumos, roubar vacinas, aumentar os preços assustadoramente só mostra o pior do ser humano. Pessoas fazendo lucro através das enfermidades. E isso traz para nós uma certa repulsa. Né? E a tal ponto que às vezes até chegamos a não querer orar mais por eles, não é verdade? Diga a verdade, eu luto contra isso. Né? Dá vontade de não mais pedir para que Deus tenha misericórdia deles. Porém, né, as Escrituras nos mostram que sempre existirão pessoas assim. E qual é o nosso proceder? Então, na mensagem de hoje, eu quero compartilhar isso com os irmãos, né? A ignorância humana sobre Deus. O que essa ignorância causa, né? E que ela existe. E infelizmente, eu tenho dois textos bíblicos aqui, três, aliás, infelizmente, esta ignorância em relação a Deus está muito mais perto de nós do que a gente imagina. E o primeiro texto que eu quero ler está em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 10. O que aconteceu? Aconteceu que Josué morre. Né? E toda aquela geração que nasceu no deserto e que lutou em Canaã para conquistar a terra de Canaã para os judeus, toda essa geração, né, que viu as maravilhas de Deus acontecerem no deserto, assim como os pais dessa geração lá no Egito também viram coisas extraordinárias por Deus, esta geração dos que nasceram no deserto e chegaram e conquistaram a Canaã, essa geração morreu. Né? E os filhos deles é a nova geração. E olha só que tristeza, né? O que o livro de Juízes nos mostra, né? Que a ignorância humana sobre Deus muitas vezes acontece com os nossos descendentes. Com os nossos descendentes. Então Juízes diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A geração que saiu no deserto morreu após conquistar a terra prometida. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Essa geração não conhecia Deus. Ficamos imaginando que são os filhos dos que conquistaram a terra prometida. Os netos. Eu fico preocupado porque no meio da nossa família existem pessoas descrentes. E onde está a falha? Eu não sei se esses irmãos, essa geração que lutou para conquistar Israel, o que eles comentavam em suas tendas, né? Porque moravam em tendas ainda, né? Se comentavam só sobre as guerras ou sobre as maravilhas de Deus. Mas eu aprendo através do livro de Provérbios, principalmente aquele querido texto do 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Juntando esse texto de Provérbios com esse de Juízes, eu fico imaginando que esses pais, avós, tios não passaram a palavra de Deus. Não ensinaram estas crianças a verem Deus nos mínimos detalhes. Então, fica um alerta para nós. Nós temos que usar o texto de Deuteronômio 6, né? Andando pelo caminho e assentando e levantando, deitando. Sempre falar do amor de Deus. Como Jesus fazia, né? Andando pelo caminho, ele mostrava
as coisas da natureza e falava sobre o amor de Deus. Isso tem um nome em pedagogia que se chama sistema, o método peripatético. Nada de pateta, mas é peripatético, usando o perímetro, usando onde nós estamos para mostrar a grandiosidade de Deus. É tristeza, é triste esse texto, mas infelizmente acontece. Um outro texto que nos deixa triste é agora com relação ao próprio povo de Deus. Não esta geração de juízes que não conheceu, mas no meio do povo de Deus, infelizmente, existe uma ignorância humana sobre o próprio Deus. Então o livro de Jeremias mostra em 2 capítulos isso. Jeremias 4, 22 e depois Jeremias 8, 7. Mas eu vou ler o 4, 22. Jeremias. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios, nécio é aquele que não se esforça para aprender, e não entendidos. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Que tristeza, Deus, através de Jeremias, falando para o povo: ó povo, acorda, virá aí o cativeiro, acorda, vocês não me conhecem, vocês sabem fazer coisas para o mal, mas não por mim, vocês estão loucos. Falando do próprio povo de Deus que abandonava o conhecimento de Deus. Deixar de estudar a palavra, deixar de orar, deixar de estar em comunhão. Ontem nós falamos que, muito embora estejamos separados por causa de decretos e distanciamento social, nós estamos num eterno culto. Desde 17 de março de 2020, os irmãos postando palavras, lindas palavras, cânticos, versículos, nós estamos continuando no culto. Mas muitos estão se afastando do conhecimento de Deus. Não procuram, não olham no cântico que o irmão postou, não oram nas meditações, não oram, não olham e não observam o que os irmãos compartilham. O que a gente faz? Vamos orar por eles, para que Deus abra os seus olhos. Jeremias 8, 7 diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como devia ser duro Jeremias falar isso, Eu vejo por nós, líderes da igreja, quando temos que usar palavras duras e somos incompreendidos por isso, assim fizeram com os profetas, mas as palavras duras precisam acontecer. Vamos abrir os olhos. As aves conhecem o tempo do juízo delas, mas nós humanos não conhecemos Deus e nem o juízo de Deus. Temos que orar para que isso aconteça e se desenvolva mais na nossa vida. Um outro porquê a ignorância humana existe sobre aqueles que nos perseguem. Aí é uma ignorância com relação ao que Cristo fez por nós. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele teve uma conversa longa com os discípulos, que vai do Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. E lá no capítulo 15, versículo 21, Jesus falou o seguinte: tudo isto, porém, vos farão, perseguições, mortes, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E um pouquinho adiante, no capítulo 16, versículo 3, Jesus fala assim: isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Queridos, alguns irmãos estão confundindo perseguição religiosa com não possibilidade de cultos presenciais. Quando a Bíblia fala de perseguição religiosa, proibição de cultos, estava fazendo referência ao Império Romano. Calígula, Nero, Diocleciano, que foi lá nos anos 90, na época de João, o evangelista, e o que escreveu o Apocalipse, ele queria ser chamado de Deus meu e Senhor meu.
E no próprio livro do Apocalipse fala de 10 dias de perseguição, né? Que na verdade foram 10 perseguições até chegar o ano 323, quando Constantino ele coloca o édito de tolerância. O romano deveria tolerar o cristianismo. Até que o ano 391, quando Teodósio institui a religião cristã como religião do império, perseguições ferrenhas aconteceram, não por causa de pandemia, mas por causa de ódio a Deus. E alguns grupos religiosos estão confundindo essas coisas. Os decretos do governador, dos prefeitos, eles estão, na verdade, pedindo colaboração da igreja para esse distanciamento por hora. Não estão proibindo cultos. Estão desaconselhando ou suspendendo, como os decretos falam, as atividades presenciais e não cultos. Nós podemos cultuar aqui como estamos fazendo. Então não podemos confundir a proibição por perseguição da suspensão por hora, por momentos, por causa de enfermidade. Ninguém está proibido de cultuar a Deus. Nós estamos com as atividades suspensas. São coisas completamente diferentes, são motivações diferentes. Mas aqui fala das perseguições por causa do nome de Cristo. São ignorantes com relação a Deus. E qual é o nosso propósito? Eu já falei um pouquinho, né? Orar por eles. E o apóstolo Paulo nos ensina lá no Areópago, né, naquele templo que os atenienses fizeram, colocando uma estátua para cada deus, conforme a mitologia grega, né, e ele fala que existia um altar ali diferenciado ao Deus desconhecido. E ele nos ensina o que nós devemos fazer. Veja lá, Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, adoravam só por desencargo de consciência, vai que esse Deus aí faz alguma coisa por nós, né? Faz a barganha, né? É precisamente aquele que eu vos anuncio. Nós temos que anunciar, pregar. Além de orar para que o coração deste povo mude, nós temos que ensinar corretamente esse povo. Vamos orar rogando a Deus que nos ensine a ensinar o povo já resgatado, as gerações que nos substituirão. E também orar por esses que perseguem o culto e não suspendem os trabalhos presenciais, que são coisas completamente diferentes. Ó Pai bendito, nós queremos adorar o Teu nome, porque o Senhor, através da Tua palavra, nos ensina, nos educa e nos faz caminhar corretamente. Nós Te louvamos, ó Deus bendito, pela compreensão que o Teu povo tem do nosso dever, do dever de cada um cristão, que é orar pelos ignorantes e contar a eles a história, a verdadeira história da salvação. Nos capacite, ó Deus, conhecendo a Ti profundamente, para que possamos preparar as gerações que virão após nós, que dominarão, que dirigirão a igreja. Capacite, Senhor, cada pai, cada avô, cada tio, cada professor de escola dominical, das crianças, dos adolescentes, para que eles auxiliem, ó Deus, nesta educação espiritual, para que o povo continue forte. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Um abraço a todos vocês e vamos continuar firmes, fortes, né? Ensinando aqueles que ignoram, não conhecem, né, o valor e o poder do Deus Todo-Poderoso. Um abraço.